todo projeto que Deus colocou em você vai superabundar nesse tempo. Todo negócio que Deus te deu vai tendenciar para a abundância. Toda ideia criativa que você está recebendo agora, ou que está sendo desperta no seu consciente agora, tende à abundância. Você vai prosperar, você vai progredir, você vai avançar, você vai caminhar. O reino dos céus é um reino ilimitado. E nós tivemos uma referência chave para toda essa série, que se encontra lá em Jó, capítulo 8, no versículo 7. E hoje eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero que você declare essa palavra profética. Ela é sobre a sua vida. Se você ainda não colocou um post-it lá no espelho da sua casa, ou se você não colocou uma nota no seu celular, pelo menos agora eu quero que você printe aí, tire essa foto, publique isso nas suas redes sociais, porque é isso que vai acontecer com você nessa estação. Então, com todas as suas forças, eu quero que você declare essa palavra profética destinada a este mês para você e para mim. Preparados? Não estão preparados. Estão preparados? Ok. Ao contar até 3. 1, 2, 3. O teu... Você pode agora levantar a sua mão aí para essa pessoa do seu lado. Coloca a sua mão no ombro dela. Isso. Coloque aí a mão no ombro da pessoa da direita, da pessoa da esquerda. E você vai proclamar, profetizar e declarar isso para ela. 1, 2, 3. O teu... A palavra do Senhor para nós é que você irá crescer. Você irá crescer. Você não ficará mirrado. Você irá expandir. Você crescerá em extremo. Você crescerá sobremaneira. E isso implica em abundância. Diga comigo, abundância. Pode se assentar. Nós aprendemos que a palavra abundância significa você ir além, você ultrapassar os limites. Significa você estar em uma posição eminente. Significa você transbordar. A abundância não é você viver de uma forma limitada ou ter apenas o suficiente na sua vida. A abundância implica em você transbordar, em você ultrapassar todos os limites. Deus não quer que você tenha apenas para a sua necessidade. Deus quer que você transborde para todas as outras pessoas. Aquilo que Ele colocou em você é tão grande, é tão grandioso, é tão impactante, é tão sublime, é um código divino que não cabe apenas em você. Você precisa transbordar. Mas para nós vivermos a abundância, é necessário nós alcançarmos uma mentalidade. Diga comigo, a abundância é uma mentalidade. Bom, vocês tomaram café? Então diga comigo, a abundância é uma mentalidade. Deixa eu dizer aqui para as pessoas que estão nos visitando, nós temos o costume de participar nas nossas reuniões. Não é como uma missa aqui, amém? Eu gosto de participação, porque eu sinto a sua frequência espiritual, e isso libera sobre mim um poder do Espírito Santo para liberar sobre a sua vida. Então nós não estamos numa missa, nada contra as missas, mas nós temos uma dinâmica. Diga comigo, uma dinâmica.
E eu quero que você participe comigo dessa dinâmica. Então, quando você repete, você não está sendo apenas um bobo da corte. Você está afirmando, declarando, liberando a sua palavra, a sua boca para construir a sua nova realidade. Então, não estou fazendo isso para te empezinhar, para ficar ali enchendo o seu saco, desculpa a expressão. Mas eu estou aqui para fazer você, como filho e filha de Deus, abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então a abundância é uma mentalidade. Você não consegue desfrutar da vida abundante que Jesus nos delegou, nos entregou através da cruz do Calvário, se nós não temos um modelo mental preparado para isso. Porque assim como a abundância é uma mentalidade, a escassez também é uma mentalidade. Quando você tem uma mentalidade de escassez, você abraça uma mentalidade de pobreza e uma mentalidade de egoísmo, porque a escassez faz você pensar apenas no seu próprio umbigo, a escassez faz você pensar em você mesmo, mas a abundância caminha com a generosidade, a abundância faz você transbordar, a abundância não faz você reter, a abundância faz você se derramar, faz você fluir. E aqui eu não estou falando apenas de recursos financeiros, estou falando em todas as áreas da sua vida. Quando você é generoso no seu coração, você é generoso no seu trabalho, você é generoso no seu serviço, você é generoso nos seus relacionamentos, você é generoso na forma como você atua com o seu cônjuge ou com os seus filhos, você é generoso no seu chamado, porque a generosidade é uma condição do seu coração, e apenas aqueles que têm essa condição possuem uma mentalidade de abundância. Todo generoso tem uma mentalidade de abundância, e todo aquele que tem uma mentalidade de abundância é uma pessoa generosa. Levante a sua mão direita e profetiza comigo e diga: eu sou generoso e eu carrego uma mentalidade de abundância. Então você tem que começar não apenas a ouvir, mas a agir de acordo com aquilo que você pensa. Você precisa atuar segundo aquilo que você pensa e segundo aquilo que você crê. 1 Crônicas capítulo 29 no versículo 12, acompanhe comigo, diz assim: riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Veja que nós vemos que na presença de Deus, diante de Deus, há riquezas e glória. Diga comigo, riquezas. Diga comigo, glória. Quantos querem caminhar em glória? Você precisa caminhar em riquezas, porque se você anda em glória, as riquezas também estão te acompanhando. Riquezas e glória estão diante do Senhor. Se você quer viver mais glória, você precisa ter mais riqueza. A riqueza está diante do Senhor. Não há pobreza, não há escassez, não há mediocridade. E diz que quando a riqueza e a glória estão diante do Senhor, Ele governa. Diga comigo, governo. Diga comigo, domínio. Quando você tem riqueza, quando você tem glória, você começa a governar, a ter domínio sobre as áreas da sua vida. Eu quero profetizar que tudo aquilo que estava te subjugando, a partir de hoje você vai começar a dominar, você vai começar a subjugar. Mas aqui Salomão diz que não apenas riquezas e glórias estão diante do Senhor, não apenas Ele domina sobre tudo, mas também diante dele, ou na mão dele, há força e poder. Diga comigo, riquezas e glória. Diga comigo, força e poder. Eu não quero que você esqueça mais isso. Se você quer caminhar em glória, você quer caminhar em riquezas. Por isso a palavra de Deus diz que toda a terra, quantos estão na terra aqui? Diga eu. Toda a terra se
encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Essa palavra profética do Senhor é para nós. Se essa palavra profética do Senhor é para nós, nesse tempo, isso significa que também nós iremos carregar as riquezas das nações. Porque se a terra vai encher da glória do Senhor, automaticamente as riquezas acompanharão essa glória. Eu estou na expectativa de viver maiores dias e meses de riquezas e glória sobre a minha vida. Eu profetizo que daqui a 6 meses você viverá uma nova medida de riqueza da parte do Senhor. E isso trará glória, reconhecimento sobre a sua vida. Mas também na mão do Senhor há força e poder. Força e poder estão na destra do Senhor. O salmista diz: a tua destra é poderosa. A destra do Senhor representa também a autoridade do Senhor. E para nós termos autoridade, nós precisamos de força e poder. Agora, essa palavra força aí, no original, significa estratégias, significa habilidades. Então, na mão do Senhor há estratégias, há habilidades. O Senhor te deu uma capacidade, uma habilidade, uma competência, uma estratégia para você gerar riquezas nesse tempo. A doutora Cindy Jacobs, a profeta Cindy Jacobs, disse que estamos numa temporada de transferência de riquezas. E a transferência de riquezas vem por 2 chaves que estão interligadas. A primeira delas é ideias criativas. E da onde vêm as ideias criativas no seu hemisfério cerebral direito? Dos céus, da presença do Senhor. Porque na destra do Senhor a força, diga comigo, a estratégia. Diga comigo, há ideias criativas. Então você não tem que buscar as ideias criativas, os insights ali da sua própria competência pessoal. Você deve buscar isso da mão do Senhor, da presença do Senhor. E a doutora Cindy Jacobs disse que a transferência de riqueza das mãos dos ímpios para os justos virão através de ideias criativas e através da implementação dessas ideias criativas, ou seja, através do empreendedorismo. Diga comigo, ideias criativas e empreendedorismo. Você não desfrutará da abundância se você não empreender. E nós temos um valor na nossa casa, que é empreendedorismo. Eu não estou falando para você largar o seu emprego ou o seu trabalho. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que você tem uma unção sobrenatural, não apenas para trabalhar, mas para gerar e produzir riquezas. Porque na destra do Senhor há força e poder. Agora, a palavra poder aí é a palavra gibor. E gibor significa ousadia. Então veja como que Deus encaixa todas as coisas de forma bem profética. Ele não apenas te dá ideias criativas, Ele não apenas te dá estratégia, Ele não apenas desenvolve em você uma capacidade de sonhar ou uma capacidade de obter um objetivo. Ele também te dá a coragem, a atitude, a ousadia para você executar aquilo. Por isso você precisa de força e poder. Diga comigo, força e poder. Para nós recebermos força e poder, nós precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos estar em comunhão. E lá nós vamos receber os insights. Nós vamos receber o brainstorm, a chuva de ideias. Nós vamos receber a capacidade sobrenatural para ter ideias criativas. Mas não apenas isso, nós vamos receber o poder, a coragem, a valentia, a ousadia de sair da nossa zona de conforto e começar a executar essas ideias criativas que Deus nos deu. E isso fará com que você alcance riquezas e glória. Porque a bênção do Senhor, ela te enriquece e não traz
dor. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor, o que é a bênção do Senhor? A bênção do Senhor é a autorização, é o selo para você prosperar. A bênção do Senhor não é você falar, ai, estou na benção, né? Nem fala bênção, eu estou na benção. Ah, tá tudo bem, eu estou na benção. Não, a bênção do Senhor é uma capacitação, é uma autorização dos céus para você prosperar, para você produzir, para você frutificar, para você multiplicar, para você viver medidas de riqueza e medidas de abundância. Mas para isso você precisa de força e poder. Diga comigo: força, estratégia, poder, valentia, coragem. Se você tiver essa coragem aí, você nunca vai empreender nada. Valentia, coragem. Meu Deus, eu estou dizendo que você vai viver os próximos 6 meses de forma extraordinária. Se você não recebe isso, eu recebo para mim, Pai, porque eu quero viver com muito poder, com muita coragem, com muita ousadia, com muita valentia e executar todas as forças, as habilidades, as estratégias que o Senhor me der. Por isso Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10, diz assim: tudo aquilo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo aquilo que está nas suas mãos você deve fazer, não fazer de qualquer maneira, fazer conforme as suas forças. Sabe o que significa isso? Você precisa fazer de acordo com as estratégias que Deus te dá. Você precisa fazer de acordo com a sua competência, com a sua habilidade, de acordo com o seu talento. Então você não tem que fazer todas as coisas. Tem pessoas que falam: ah, tudo que vem na minha mão para fazer, eu tenho que fazer todas as coisas. Não, aqui o sábio diz que nós devemos fazer conforme a nossa força, conforme a nossa capacidade, conforme a estratégia que Deus nos dá. Tudo que você tem habilidade para fazer, faça nesse tempo. Toda competência que você tem, execute essa competência. Todo talento que você possui, execute esse talento. Toda ideia, todo sonho, toda estratégia que Deus colocar no seu coração, faça isso, entre em ação, porque Deus irá prosperar as obras das suas mãos. E sabe por que nós devemos fazer isso? Porque a nossa sociedade está cheia de problemas e desafios, e você é a solução para cada problema, para cada desafio. Sabe por que nós estamos vivendo tantos desafios? Porque nós não nos posicionamos para resolver os desafios apresentados. Hoje nós estamos vivendo uma realidade na nossa nação. Ali no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo que em nós há a capacidade de solucionar problemas, porque são as pessoas, é o povo brasileiro que tem se levantado para resolver o problema da nossa nação. Sim ou não? Isso mostra que tudo aquilo que vier nas suas mãos para fazer, você tem que fazer, porque isso vai trazer prosperidade, não apenas para a sua vida, mas para todo o seu território. E eu quero profetizar que a ação do povo brasileiro levantará novas cidades ali no Rio Grande do Sul. O Senhor não exterminou o propósito dele com aquele estado. Deus tem grandes coisas para fazer através daquele estado. Aquele estado será um polo que trará bênção não apenas para a nossa nação, mas para as nações da terra. E nós vamos ver isso, e nós vamos celebrar junto com eles, e nós vamos apoiá-los nessa nova estação de desenvolvimento. Deuteronômio 8:18 diz que o Senhor nosso Deus é quem nos dá força para adquirir riqueza. Veja,
Na presença do Senhor há riquezas e glória. Na mão do Senhor há força e poder. Deuteronômio 8,18 diz que antes nós devemos nos lembrar que é o Senhor quem nos dá força para adquirir as riquezas. Veja a progressão. Você não vive riquezas e glória se você não experimenta força e poder. Força e poder te dimensionam para você viver riquezas e glória. Mas as forças e o poder não vêm de você mesmo, vêm de Deus. Por isso que aqui Deus disse, você precisa se lembrar, você precisa trazer a sua memória, que é Deus, diga comigo, é Deus. Não sou eu, não é a minha competência, não é a minha capacidade, não é a minha própria força ou a força do meu braço. É Deus quem nos dá a estratégia para adquirirmos riquezas. Deixa eu te dizer algo, é Deus que colocou essa ideia criativa aí, na sua cabecinha, para você gerar riquezas. É Deus quem te deu esse projeto, é Deus quem colocou esse sonho no seu coração e você está com medo de executar. É Deus que está te dando força para você adquirir riqueza nesse tempo. Então não tenha medo, porque não vem de você, vem de Deus. A glória do Senhor está te dando a capacidade de gerar riquezas. Coloque a mão na sua cabeça. Eu profetizo e declaro que ideias criativas venham dos céus sobre a sua vida nesse tempo. Sonhos, ideias, estratégias, insights, luz, inovação venha sobre a sua mente nesse tempo, para você gerar riqueza, para você apoiar na transferência de riquezas nesse tempo, em nome de Jesus. Então, essa ideia que você já teve, faça, execute. Deus te trouxe aqui hoje para algo. Deus colocou, porque Deus te trouxe aqui. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje, fez você entrar por aquela porta, ali na Action Church, uma igreja em ação, para você não apenas ficar me ouvindo, mas para você ser desperto e falar, poxa, eu vou executar esse projeto que eu estou já engavetado ali há muito tempo, já está engavetado, ou está guardado no meu coração, eu estou com muito medo de executar, ou eu não estou me levantando para correr atrás, para fazer as coisas necessárias em negociação. Ei, eu estou aqui da parte dos céus para dizer, faça. Do it, faça, porque Deus te deu o poder para gerar as riquezas. E o que é essa transferência de riquezas? Essa transferência de riquezas, de acordo com o Dr. Peter Wagner, ela se encontra lá em Provérbios 13:22, que diz que o homem de bem deixa herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador, ela é depositada nas mãos dos justos. O que significa isso? Deus vai te dar capacidade, insights, estratégias, habilidades, para que ideias que seriam executadas pelos ímpios comecem a ser executadas por você. Essa é a transferência de riqueza. Se isso não te alegra, isso me enche de energia. Porque o próximo big player do mercado é você. Essa é a palavra de Deus. Você é a próxima referência, é a próxima influência que Deus está levantando para essa estação. Os injustos, os ímpios começarem a produzir riqueza, você tem o poder do Espírito Santo, você tem um código divino dentro de você, que está te dando a capacidade e a chancela, a autorização para você prosperar nesse tempo. Então a grande transferência de riquezas, ela vai sair das mãos dos ímpios para os justos. Como? Através das ideias criativas. Como? Você
ocupando posições de influência, você ocupando posições no mercado de trabalho. Deixa eu te dizer algo, essa igreja aqui não é para você vir à igreja e ficar enfiado e enraizado aqui. Deus te trouxe aqui para você ser uma influência no mercado de trabalho. E se você for essa influência, meu coração se alegra, porque para isso Deus me chamou, para te posicionar nas 7 esferas de influência cultural da sociedade. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas específicas do nosso ecossistema. Eu já disse para vocês que a gente tem uma agência de marketing digital. Eu não divulgo muito isso, mas nós temos apoiado algumas pessoas e eu comecei a observar o topo, a observar como essas pessoas já estão caminhando para serem referências na esfera de atuação pela qual Deus os chamou, e como que Deus colocou nelas uma capacidade sobrenatural, e como Deus as deu ideias criativas para isso. Mas ao mesmo tempo, eu converso com vários de vocês, e vocês sabem disso, e a respeito de projetos, a respeito de negociações, a respeito das suas empresas, dos seus empreendimentos, dos seus trabalhos, do seu serviço, da sua prestação de serviço, através de várias coisas. E uma pessoa essa semana falou comigo: apóstola, eu tenho uma admiração por você, porque mesmo eu me enganei, ele colocou assim, eu me enganei, porque eu pensei que você não teria essa capacidade de poder conversar sobre esse assunto, já que não é a sua esfera de atuação. E não é mesmo a minha esfera de atuação. Eu converso sobre construção com algumas pessoas. Tenho aqui o Eulen e a Mariana, que estão em outra nação nesse tempo, mas nós estamos sempre juntos. Tenho aqui o Luiz, a Elaine, e eu não sei nada de construção, do ramo de construção, de acabamentos, nada disso, mas sempre estou conversando com eles, e a ideia, o insight, a estratégia, a direção que o Espírito Santo nos dá naquele momento ali, enquanto estamos conversando, sensíveis à voz do Espírito Santo, é o que tem produzido e gerado riquezas. Muitas vezes eu sento com o Paulo e a Patrícia para conversar sobre o projeto que eles estão caminhando, e eu falei com o Paulo um dia, eu falei: Paulo, eu vou sair desse tempo com você entendendo tudo sobre portos, tudo sobre navios, porque a nossa conversa já não restringe aqui mais, já é uma conversa global. Aí uma hora a gente está lá no Japão, outra hora a gente está lá em Dubai, outra hora a gente está na Europa. E sabe o que significa isso? Eu não tenho a capacidade para isso, eu não tenho a competência para isso. Eu nunca estudei aquilo que é a especialidade do Paulo. Eu nunca entrei na esfera portuária de uma forma tão específica. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus é quem nos dá força, estratégia, capacitação, insights. E eu entendi algo, e eu falei isso com Paulo, e eu quero me abrir aqui não para me vangloriar, mas foi algo que Deus falou forte comigo numa vez que eu estava conversando com ele. Eu disse: Paulo, eu agora com você, eu estou entendendo que Deus me chamou para ser uma conselheira daqueles que serão referência na nossa nação e na sua esfera de atuação. Você pode olhar para mim, eu posso não saber do seu ramo ou da sua esfera, mas uma coisa eu sei: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e a questão espiritual eu entendo muito bem. Então, aí entra um fator importante: conexão, alinhamento. Você não chega sozinho a lugar nenhum. Você não alcançará sozinho os sonhos que Deus te deu, porque Deus te deu um sonho muito grande, e para um sonho muito grande você precisa de vários ombros para carregar. A arca não era carregada sozinha, a presença do Senhor nunca foi carregada sozinha. Sempre haviam ombros, sempre haviam pessoas disponíveis para carregar a glória, a presença do Senhor. Deixa eu te dizer algo: não pense que você vai carregar a presença do Senhor sozinho, a glória, a grandiosidade que Deus tem para fazer para você. Não, você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você está aqui no lugar certo nesse tempo.
Por isso eu tenho a convicção, por isso eu me alegro tanto com a Nath. O que Deus tem feito na vida dela hoje. Sim, ela é uma mulher hiper mega inteligente. A competência que Deus ela é sobrenatural, mas o que me alegra ver quem é a Nath hoje é saber que foi ativado dentro dela um dom para ela gerar riquezas, para ela estar nas posições de influência dentro da esfera que o Senhor a colocou, e é isso que Deus vai fazer com você também. Agora, toda parábola que Jesus liberou para nós, ela revelava uma dinâmica dentro do governo, dentro do reino dos céus. Toda parábola que Jesus nos ensinou, a parábola era uma história que Jesus contava a respeito do sistema, de como funcionava o sistema do reino dos céus. E você vai ver que a maioria das parábolas revelam uma dinâmica de um sistema econômico no reino dos céus. Hoje nós vamos ver sobre uma parábola que revela a dinâmica do reino dos céus para a abundância. Então vá comigo aí em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, no versículo 1 ao 13. Eu quero que você me acompanhe. Você pode me acompanhar na sua palavra. Eu vou lendo uma outra versão. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia judaica. Então eu quero que você me acompanhe nesse momento. Quem está aqui, diga eu. Ok. Diz assim, Lucas capítulo 16. Falando aos talmidins, que são os discípulos, Yeshua disse: havia um homem rico que empregou um administrador. Chegaram até ele acusações de que seu administrador estava desperdiçando seus recursos. Então ele o convocou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas dos seus atos, porque você não será mais administrador. O que eu devo fazer? Disse o administrador a si mesmo. O meu patrão está me despedindo e eu não sou forte o suficiente para cavar e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer. Algo que fará as pessoas me receberem bem em suas casas quando tiver perdido o emprego aqui. Então chamou cada um dos devedores do seu chefe e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu chefe? 3.000 litros de azeite. Respondeu ele: tome e dê de volta a sua nota. Tome de volta a sua nota. E lhe disse: rápido, sente-se e escreva 1.500 litros. Ao seguinte disse: e você, quanto deve? 25.000 quilos de trigo. Respondeu ele: pegue a sua nota e escreva 20.000 quilos. E o chefe do administrador desonesto o aplaudiu por agir de modo tão astuto. Porque os mundanos possuem mais inteligência que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoas. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo para fazerem amigos, de forma que quando ela acabar, vocês possam ser recebidos no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também é desonesto nas grandes. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará o que é verdadeiro? E se vocês não forem confiáveis em relação ao que pertence aos outros, quem lhes dará o que lhes pertence? Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Pode se sentar. Aqui nós vemos uma parábola que Jesus contou para revelar a dinâmica do sistema de governo do reino dos céus, do sistema econômico. E aqui nós vemos algo, que nós não somos
donos das riquezas. Nós somos apenas administradores que deves exercer, uma mordomia fiel. Por isso que 1 Crônicas 29 diz que riquezas e glórias estão na presença do Senhor. As riquezas não são suas, as riquezas são de Deus. Então você não é dono daquilo que você obtém hoje. Você é apenas administrador ou apenas um mordomo daquilo que Deus te deu. Isso muda toda a nossa mentalidade. Uma pessoa que tem mentalidade de escassez, ela lida com os seus recursos como se fossem seus próprios recursos. Uma pessoa com mentalidade de abundância, ela entende que os recursos que estão com ela não pertencem a ela, mas são de Deus. E ela está ali apenas para administrar, para gerir, para exercer mordomia sobre aqueles recursos. E aqui Jesus nos ensina isso. E ele conta uma história. E ele fala a respeito de um dono ou de um CEO que tinha ali um CFO, ou um diretor financeiro, ou um gestor, ou um administrador, ou um mordomo, biblicamente falando. Mas esse diretor financeiro, ele foi considerado como um diretor ou um administrador infiel, porque ele começou a desperdiçar os recursos que aquele dono havia entregue para ele. Então nós temos duas figuras aqui. Temos a figura de Deus como Pai, que é dono das riquezas, e tem a nossa figura como mordomos, como administradores dessas riquezas. Eu quero dizer que você não é um administrador injusto. Você é um administrador justo. Você será uma pessoa que irá gerenciar, irá exercer mordomia de forma justa aqui na terra. Mas veja algo. O dono, percebeu que esse administrador estava desperdiçando, estava desviando ali aquele recurso. E ele diz: o que você está fazendo? Você vai ser demitido, porque você não soube administrar os recursos. Porque isso é bem simples. Se você não tem produtividade ou não tem competência, você vai ser demitido. Sim ou não? Então aqui nós vemos que no sistema do reino dos céus, tal como é no natural, assim também é no espiritual. Se você não produz fruto, João 16 diz que toda árvore que não produz fruto, ele poda ou ele corta. Então você foi chamado para produzir algo. Você foi chamado para ser frutífero. Porque se você não é frutífero, tem algo errado com você. Você está dizendo que o Deus que você serve é infrutífero. Você está dizendo que o seu dono é infrutífero. Então você foi chamado para produzir. Você foi chamado para dar fruto. E aqui diz que esse administrador, ele foi injusto ou infiel, porque ele não soube administrar bem as riquezas. Mas aconteceu algo, ele se assustou. E ele disse: poxa, eu não sei o que vai acontecer comigo. Como eu vou conseguir um outro trabalho se eu não sei mendigar e eu não sei cavar? Como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas venham a me receber nas suas empresas? Como eu vou manter a porta aberta no mercado de trabalho? E aqui nós vemos que ele recebeu uma estratégia da parte de Deus, porque a estratégia da parte de Deus vem para fazer você manter as portas abertas. Então, se você não executa a estratégia da parte de Deus, as portas se fecharão para você e abrirá para outras pessoas. Quem está entendendo, diga eu. Então ele teve uma ideia, ele teve uma iniciativa, e ele entrou num processo de negociação com aqueles devedores. E quando ele entrou nesse processo de negociação, no versículo 8, Jesus disse que o dono daquela empresa o elogiou.
louvou e disse que ele havia procedido prudentemente ou inteligentemente. Veja, ele era um administrador injusto que recebeu um elogio. Como assim? Ele havia feito uma coisa errada, mas ele recebeu um elogio. Sabe por quê? Tudo por causa da iniciativa. Você precisa ser uma pessoa de iniciativa. E a iniciativa é biblicamente chamada de diligência. Provérbios 10, versículo 4 diz: aquele que trabalha com a mão remissa empobrece. Ou seja, aquele que trabalha com preguiça empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Levanta suas mãos. Você vai enriquecer nesse tempo. Homem e mulher de Deus, você vai enriquecer nesse tempo. E a chave para as riquezas é a diligência, é a iniciativa. Deixa eu te dizer algo. Você precisa ser uma pessoa diligente e não uma pessoa negligente. Porque as pessoas que são negligentes são amaldiçoadas. Então, aquele administrador, ele havia desperdiçado o recurso, mas por causa da iniciativa que ele teve, por causa da diligência que ele teve, ele recebeu um elogio do seu dono. Porque toda pessoa que trabalha com diligência, é bíblico, toda pessoa que trabalha com diligência, ela vai enriquecer. Então esse é o tempo para você deixar de ser preguiçoso. Esse é o tempo para você sair da pobreza e acessar a riqueza. Como nós fazemos isso? De forma prática, trabalhando. Você precisa trabalhar, você precisa ser diligente no seu trabalho. Agora, sabe o que significa ser diligente biblicamente? É você ser afiado, você ser uma pessoa decidida. Então você precisa ser afiado para gerar as riquezas. Provérbios 21, 25 diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Deixa eu te dizer algo. Você já viu um preguiçoso? Ele olha os outros e ele é uma pessoa cheia de sonhos. Ele fica imaginando como poderia ser a vida dele se ele tivesse aquele carro, ou se ele tivesse aquela casa, ou se ele tivesse aqueles tipos de relacionamento ou networking, como que ele estaria se ele estivesse ocupando aquela função. Mas o preguiçoso só deseja, só fica no campo da imaginação. E se você só fica no campo da imaginação, acorde. Desperte. Comece a agir, comece a praticar aquilo que você está imaginando. Porque o preguiçoso, a Bíblia diz, morre desejando. Lá no cemitério há muitas pessoas cheias de sonhos e que não concretizaram seus sonhos. Por quê? Porque ficaram no campo da imaginação, ficaram ali apenas na visualização. Deus não te chamou apenas para você visualizar. Deus te chamou para você ter uma visão e você caminhar em prol dessa visão. Deus te chamou para você executar. Então o preguiçoso morre desejando. E por que ele morre desejando? A Bíblia diz, porque ele recusa a trabalhar. Aí abre a porta de oportunidade para ele. Ele fala assim: não é essa porta. Não, eu não quero. Eu sinto que não é isso. Eu sei que Deus me chamou para algo melhor. Mas o algo melhor talvez seja você entrar por essa porta estreita. E as promoções vêm no processo. E aí você recusa trabalhar e você fica ali desejando algo, fica na ilusão e você nunca prospera. Então esse é o tempo para você
trabalhar. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser medíocre, deixa de ser uma pessoa procrastinadora. Aquele que é procrastinador, ele tem a lei do mínimo esforço. É uma pessoa medíocre. Sabe o que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é a pessoa que fica no meio de uma montanha. Ela não está nem na base da montanha e ela não está nem no topo da montanha. Ela não quer alcançar o topo, mas ela também não está na base. Ela ficou no meio do caminho. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Você já conquistou muita coisa até aqui. Deixa eu te dizer algo. Se você subiu metade da montanha, você tem força suficiente para chegar ao topo da montanha. Então não pare no meio do caminho, porque se você para no meio do caminho, você vai ser medíocre. E se você é medíocre, você começa a procrastinar. E se você é procrastinador, você vai empobrecer, porque a mão do diligente enriquece, mas aquele que é negligente, aquele que é preguiçoso, ele vai morrer desejando. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância. Deixa eu te dizer algo. Quem é diligente aqui, diga eu. O que significa ser diligente? Ser afiado e ser decidido. Então o diligente, ele tem planos. Qual é a diferença de um diligente para um negligente? A execução do plano. Você pode ter muitos planos, mas se você não executa os planos, você vai ficar pobre. Agora o diligente, ele tem plano, mas os planos do diligente, daquele que decide, daquele que coloca em ação, vai caminhar para a abundância. Todo projeto que Deus colocou em você vai superabundar nesse tempo. Todo negócio que Deus te deu vai tendenciar para a abundância. Toda ideia criativa que você está recebendo agora, ou que está sendo desperta no seu consciente agora, tende à abundância. Você vai prosperar, você vai progredir, você vai avançar, você vai caminhar. Então, não seja negligente, seja diligente. E Deus premia as pessoas diligentes, porque as pessoas diligentes são aquelas que são afiadas, decididas e quem tem iniciativa. Somente os diligentes enriquecem. Somente os diligentes que têm decisão, que têm poder de decisão, tomada de decisão, aqueles que atuam, têm capacidade para prosperar. Provérbios 12:24 diz assim: a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Veja isso, a mão do diligente, ela vai dominar. Você não foi chamado para esforçar e obter pouco resultado. Sabe o que é isso? Quando você tem muito esforço e pouco resultado, você não é produtivo. Uma pessoa produtiva é uma pessoa que tem esforço, mas ela alcança muito resultado. Se você tem muito esforço e tem pouco resultado, você está sendo improdutivo. E a pessoa improdutiva entra nessa categoria aqui, entra na categoria dos trabalhos forçados. É aquela pessoa que faz e faz muito, e trabalha, e está cansada, e está fazendo muito, mas não está tendo retorno do seu trabalho. Deixa eu te dizer algo, Deus te chamou para ser um homem e uma mulher diligente, e você vai não fazer com trabalhos forçados, você vai começar a dominar. Sabe quem domina? Aquele que pensa, aquele que tem estratégia, aquele que tem ideias, aquele que tem planejamento estratégico, é o que domina. Se você quer ser uma pessoa que aumente o seu nível de prosperidade, riqueza e abundância, você precisa usar isso aqui, ó, sua mente, para receber as ideias, para receber as estratégias, para começar a resolver os problemas. Porque senão você vai começar apenas a executar as ideias de outras pessoas. E nada contra isso. Nada contra isso. Mas esse é apenas um nível de prosperidade. Deus chamou todos os seus filhos para administrarem as riquezas do reino. Então você pode servir
executando as ideias de outras pessoas, mas Deus também pode te dar ideias criativas para você mesmo executar. Quem está entendendo, diga eu. Então, esse é um tempo para você ser diligente. E sabe por que isso não acontece no corpo de Cristo? Porque muitas pessoas não querem se esforçar. Porque muitas pessoas não querem trabalhar. Porque muitas pessoas não querem servir. Porque muitas pessoas querem ficar apenas recebendo. É aquelas pessoas que falam: oh, Deus me dá, oh, Deus envia para mim, oh, Deus me ajuda, oh, Deus abre a porta para mim. Mas você não faz nada para que essa porta seja aberta. E aqui o dono desse negócio disse para esse administrador injusto, infiel: olha, parabéns. A Bíblia diz que esse dono aplaudiu. Sabe o que é um aplauso? Um aplauso é um reconhecimento. Por isso que a gente fala: aplauda o Senhor. Não é para você ficar, é para você reconhecer quem é o Senhor na sua vida. Quando você está diante de uma autoridade, você recebe com aplausos. Sim ou não? Aqui nós vemos que o dono, o pai, aplaudiu, reconheceu, elogiou esse administrador infiel. Por quê? Porque ele tinha sido diligente. Ele tinha tido uma iniciativa. Porque ele foi afiado. E diz algo, vai aí no versículo 8, diz: pois os filhos deste mundo são mais hábeis ou mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Porque as pessoas do mundo sabem como se mover no sistema econômico do mundo, muito mais do que os filhos da luz, muito mais do que nós. E sabe por que isso? Porque nós, como filhos de Deus, ficamos apenas engessados no evangelho da salvação e não no evangelho do reino. Então a pessoa vem para Jesus, ela entrega o seu coração a Jesus e ela é salva, mas a salvação é apenas uma porta. O evangelho que nós temos aqui, o evangelho que Jesus nos deixou, não é um evangelho da salvação, é o evangelho do reino. E os filhos da luz não se empenham em estudar o evangelho do reino, em entender o dinamismo, como opera o sistema do reino dos céus. E aí os filhos do mundo, eles se tornam mais sagazes, eles se tornam mais inteligentes, mais prudentes, mais afiados, com mais iniciativa do que os próprios filhos da luz. Eu quero dizer que toda ignorância religiosa na sua mente vai ser arrancada nesse tempo. Você vai aguçar a sua arma, você vai se afiar, você vai ser uma pessoa diligente, você vai receber revelação dos sistemas do reino dos céus para começar a executar isso aqui na terra. Você precisa aprender como operar nos sistemas econômicos desse mundo. E deixa eu te dizer algo, você não opera no sistema do mundo, você está no mercado de trabalho. Você não opera no sistema do mundo com jejum e oração apenas. Você não entra numa porta e vai fazer uma entrevista de emprego e a pessoa do RH pergunta a você: quais são as suas competências e habilidades? E você fala: jejum e oração. Você não fala isso. Por quê? Porque você precisa desenvolver talentos, você precisa adquirir habilidades, competências, você precisa entender a necessidade do mercado, você precisa estudar o mercado, você precisa conhecer os benchmarking, você precisa conhecer os padrões dentro da sua esfera de atuação. Sim ou não? Para você entrar por aquela porta, você precisa se capacitar. Deixa eu te dizer algo, se você ainda não está fazendo uma faculdade, faça. Se você ainda não empreendeu algo, empreenda. Se você ainda não aprendeu um idioma, aprenda um idioma. Você precisa ser destaque na sua esfera de atuação. Você precisa deixar de ser preguiçoso. Tem pessoas que ficam 10 anos atrás. Você conversa com ela e você não vê que ela não sabe nem mexer no smartphone. Ai, me ajuda aqui, por favor. Deixa eu te dizer algo. Nós, como filhos de Deus, temos uma inteligência espiritual aguçada em nós, que precisamos utilizar. Tem pessoas no corpo de Cristo que são muito fiéis. Esse administrador, ele era infiel.
E nós no corpo de Cristo temos pessoas muito fiéis, mas que não prosperam para nada. E aqui nós vemos que Deus aplaudiu essa pessoa injusta, mas que ela teve iniciativa, ela se preparou, ela se capacitou, ela se transformou. Saia da zona de conforto e comece a crescer, comece a se desenvolver. Sabe por que ele teve iniciativa? Porque ele sabia como operar no sistema do mundo. Ele sabia como negociar, ele sabia como conversar, ele entendia todo o business plan do seu dono. Ele sabia como fazer uma mesma reunião de negócio. Ele se posicionava porque ele sabia, e por isso ele conseguiu ser reconhecido. Então não tenha medo, Deus te deu uma capacitação sobrenatural. Sabe qual é a nossa diferença dos filhos do mundo? Nós somos filhos da luz. Sabe qual é a diferença? A luz que há em nós, a unção que está em nós. Jesus é a luz, Ele está dentro de você. Então não tenha vergonha, se posicione como filho do rei nesse tempo, porque a prosperidade te pertence. Então não é só apenas na sua forma de falar, que por sinal aprenda a falar direito. Não é apenas na sua forma de falar, mas é na sua postura, é na sua forma de se comportar num meio. Ao invés de você ser, uma pessoa religiosa que chega, ai glória a Deus, aleluia, ai Senhor, glória a Deus, aleluia, ai glória a Deus, aleluia, ai glória a Deus, aleluia. Aprenda a se comportar nesse meio. Deus nos chamou para sermos pessoas diligentes, capacitadas sobrenaturalmente por Ele. Você não é dono do dinheiro, você é mordomo, você é um administrador do reino dos céus. Quem está entendendo aqui, diga eu. Hoje eu vim da parte do Senhor para te dar uma injeção de ânimo. Não receba isso como um confronto, receba isso como uma motivação, como um gás, como um combustível para você sair dessa cadeira de mediocridade e de pobreza que você tem estado há tanto tempo. Volto a repetir, não é questão de recursos, é questão de mentalidade. Agora, aqui revela algumas dinâmicas e eu quero passar bem rapidinho. Nós vemos aqui algumas dinâmicas que Jesus deixou nessa parábola para nós. Diz que esse administrador, esse diretor financeiro, ele falou com o seu dono: ei, eu não posso cavar e eu também não sei mendigar. Veja, há níveis dentro de um sistema econômico do reino dos céus. Há um nível de você mendigar, nível de você cavar, mas também mais lá para frente nós vemos que há o nível das riquezas injustas e das riquezas justas. Hoje eu só quero entrar nesses dois níveis, do nível de mendigar e do nível de cavar. Então, o que significa nível de mendigar? Significa uma forma de pensar. O mendigo não é um indivíduo, é uma mentalidade. É alguém que tem uma mentalidade de escassez. E a primeira missão de Jesus aqui na terra, Lucas 4:18, foi: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. O que significa isso? Jesus veio para trazer boas novas àqueles que tinham mentalidade de escassez. E quais são as boas novas para aqueles que têm mentalidade de escassez? Que você vai viver uma vida abundante. Essa foi a missão de Jesus. E aqui diz que o primeiro nível desse sistema econômico, da dinâmica de um sistema econômico, é o nível de mendigar, é a mentalidade de escassez. E aqui o administrador infiel, ele disse: ei, mendigar eu não quero. Ei, você precisa, como filho de Deus, se posicionar e dizer: eu me recuso a mendigar. Eu não quero estar nessa condição mental de escassez. Eu não vou mendigar. Deus não te chamou para você ser mendigo. Você não foi chamado para mendigar. A vontade de Deus é que você seja capaz de produzir riquezas. Deus te chamou para você
as nações e não tomar emprestado. Então você precisa sair dessa estrutura mental de escassez que te limita. Como manifesta essa estrutura de escassez? Segura aqui na cadeira, sim, para você não cair. Isso. Como que identifica? Assim, ó. Eu não sei. Eu não posso. Eu não tenho. Quantas vezes você já falou isso? Eu não sei. Eu não posso. Eu não tenho. Isso revela uma mentalidade de escassez. Porque aquele que tem uma mentalidade de abundância, ele sabe quem ele é em Deus. Ele pode todas as coisas. E ele tem a vida abundante que Jesus derramou naquela cruz para nós. Então é tempo de você quebrar essa estrutura mental, essa crença de falar: eu não posso, eu não sei, eu não tenho. Para com isso, você pode sim. E se você não sabe, você vai aprender como fazer. A mentalidade de um mendigo é uma mentalidade limitante. Ela impede a sua expansão, ela impede o seu crescimento. E a mentalidade de um mendigo, ou a mentalidade de escassez, que é a mesma coisa, é uma mentalidade religiosa. E toda mentalidade de escassez, ela vai olhar para as más notícias. Por quê? Porque tem um coração órfão no meio. Toda pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela carrega um coração órfão. Ela não reconhece a paternidade de Deus sobre a sua vida. Então ela fica desejando, mas ela renuncia àquilo que Deus envia para ela. Deixa eu te dizer algo. Deus tem sonhos grandes para você. Deus tem coisas enormes, grandiosas. Deus tem coisas maravilhosas. Os planos dele são mais altos do que os seus planos. Ele sempre pensa acima, além daquilo que você está pensando. São pensamentos superiores aos seus pensamentos. São sonhos e planos elevados àqueles que você possui. Então não se limite nisso. Comece a expandir, comece a crescer, comece a renunciar. Salmos 37, 25 diz: eu fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Essa palavra profética quebra qualquer maldição de escassez. Se você é filho, se você é filha, por mais que você passe aflição, você não vai ser desamparado. E a palavra de Deus diz que a sua descendência, a sua semente, os seus filhos, os seus familiares não vão viver na mendicância, não vão viver na escassez. Então eu me recuso a ter mentalidade de mendigo. Eu me recuso a viver como um mendigo. Eu me recuso a viver limitada. Eu me recuso a pensar de forma escassa. Eu me recuso a viver das sobras. Porque Deus te chamou para viver uma vida em abundância. Você quer isso? Então levante aí do seu lugar. Porque há duas formas de você quebrar uma estrutura mental. A primeira delas é através da repetição, que é o que nós estamos fazendo nessa série. A segunda delas é através de um impacto emocional. Quando você tem um impacto emocional, você molda, você flexibiliza as trilhas neurais. E aí entra a neuroplasticidade. E você começa a criar uma nova trilha neural. Tem coisas aí dentro da sua mente, tem trilhas, tem caminhos que estão rígidos, que vêm de gerações em gerações, de pobreza e de escassez. E você fala isso sem perceber. A pessoa pergunta algo, você, eu não sei. E pergunta, eu não posso, eu não tenho. Quantas vezes eu já ouvi, apóstolo, eu queria muito, mas é que eu não tenho. Mentalidade de escassez. Porque você pode não ter agora, mas você sabe como produzir para ter. Deus te deu a capacidade para você produzir.
Então você sabe produzir. Isso está dentro de você. Você já percebeu que quando nós vemos na palavra de Deus, Deus não dá nada para a gente de bandeja. Deus, Ele desenvolve em nós a habilidade para nós produzirmos. Ele não vem com uma sacola de ouro e fala assim: aqui está a sua sacola de ouro. Não. Deus te dá estratégia para você produzir, para você gerar riqueza. E deixa eu te dizer algo, essa semana eu estive orando, porque eu sei que isso é uma batalha espiritual. Você pode estar olhando para mim com essa cara linda, assim, ai, apóstola. Mas você não sabe o nível de resistência espiritual que eu enfrentei para liberar essa palavra. Porque eu não estou afetando a sua vida. Eu estou afetando uma estrutura que você está ali preso por décadas, por anos, por gerações, mas você vai sair. Então feche os seus olhos aí nessa hora, porque você não foi condicionado a viver o que os seus antepassados viveram. Você foi chamado a escrever uma coisa nova. Você foi chamado a desenvolver um futuro bom para as suas gerações. Então você vai levantar as suas mãos e você dizer: eu renuncio toda a mentalidade. Você vai me esperar primeiro. Eu renuncio toda a mentalidade de escassez. Eu renuncio ser um mendigo nessa terra. E volto a repetir, eu não estou falando de indivíduos. Eu estou falando de uma estrutura mental que é demoníaca. Então você precisa renunciar, recusar, cancelar, viver debaixo dessa estrutura limitante. Você está preparado? Então você vai dizer: eu renuncio à mentalidade de escassez e eu me recuso a viver como um mendigo, em nome de Jesus. Está preparado? 3, 2, 1. Eu renuncio à mentalidade de escassez. Eu me recuso a viver como um mendigo. Mais uma vez, eu renuncio à mentalidade de escassez. Eu me recuso a viver como um mendigo. Mais uma vez, eu renuncio à mentalidade de escassez. Eu me recuso a viver como um mendigo. Mendigar não é para filho de Deus. Pode ficar em pé, porque eu só vou entrar na segunda e eu quero você em pé mesmo, porque agora você já foi livre dessa mentalidade de escassez. O segundo nível foi que o administrador infiel falou: ei, cavar eu não posso. O que significa cavar aí? Cavar significa, outra versão, significa lavrar a terra, ou trabalhar, ou produzir, ou empreender. Então você precisa aprender a empreender. E eu já disse aqui o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é você resolver um problema. Sim, sim. Então você precisa cavar nesse tempo. Tem pessoas que querem prosperar, mas não querem cavar. Veja, esse administrador, ele não queria cavar. Mas Deus nos chamou a produzir. Deus nos chamou a cavar. Deus nos chamou a trabalhar. Então você precisa cavar, você precisa empreender, você precisa se esforçar, você precisa trabalhar. Você precisa ser uma pessoa diligente. Sabe por que muitas pessoas não querem cavar? Porque elas têm inveja de outras pessoas. Por isso elas não querem cavar. Elas querem ter o que o outro tem, mas não querem cavar o que o outro está cavando. Elas querem ter os frutos do outro, mas não querem cavar a terra para produzir os próprios frutos. Deixa eu te dizer algo. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher produtiva, mas para isso você precisa cavar. Veja que figueira, Jesus, quando passou pelo caminho, ele viu que a figueira não produzia fruto. Ele iria liberar uma maldição sobre a figueira, mas antes disso, ele disse para cavar
a terra para ver se ela começaria a produzir algum fruto. Deixa eu te dizer algo, você está no tempo de cavar. Diga comigo, eu vou cavar. O comando de Deus para nós nessa estação é escavar ou trabalhar. Esse é o comando. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos escavar, vamos empreender. E as pessoas diligentes têm a estratégia para escavar. E aí eu quero terminar com algo. Eu quero terminar com um exemplo bíblico. Porque quando você cava e escava, o milagre acontece. Quando você cava e escava, Deus começa a liberar uma intervenção sobrenatural. Quando você cava e escava, o milagre e a sucessão de milagres que foi liberado para nós no domingo passado começa a acontecer nas nossas vidas. Quando você escava, empreende, Deus começa a liberar os recursos e Deus começa a trazer a transferência de riqueza sobre você. E é isso que aconteceu no livro de 2 Reis, capítulo 3. Coloca nos telões para mim. Eu não vou contar essa história, eu quero apenas que você preste bastante atenção. E no livro de 2 Reis fala a respeito de Eliseu com 3 reis. Aqui nós temos uma passagem que ela é muito peculiar. Era um contexto de guerra, onde havia 3 reis que decidiram se rebelar contra o jugo de Moabe. Moabe era um rei poderoso na terra, e eles fizeram uma aliança natural. Diga comigo, aliança natural. Chave, toda aliança que você fizer, pergunte ao Espírito Santo se é para você fazer. Não faça alianças naturais. Pergunte ao Espírito Santo se é para você fazer as alianças. Eles fizeram uma aliança natural. E o que aconteceu ali? Eles foram em direção à batalha para destruir o rei de Moabe. E eles começaram a caminhar no deserto. E a palavra de Deus diz que depois de 7 dias, diga comigo, 7 dias, esses 3 reis, o exército deles, os animais deles estavam sem água. 7 dias sem água. 7 dias sem estrutura física para ir numa guerra. Eles já estavam morrendo porque estavam sem água. Tem pessoas que estão assim. Elas querem ir para uma batalha. Antes de ir para a batalha, elas já estão mortas. Eles já tinham perdido a batalha sem enfrentar o rei de Moabe. Tem muita gente assim, sabe por quê? Porque você precisa escolher quais são suas batalhas. Você precisa escolher quais são as suas batalhas. Tem pessoas que fraquejam e são destruídas antes mesmo de enfrentar qualquer tipo de batalha. Foi o que aconteceu com esses reis. 7 dias eles estavam no deserto, sem água, seus animais morrendo, seu exército morrendo, eles morrendo, eles não sabiam o que fazer. E o que aconteceu? Eles começaram a perguntar a Josafá. No versículo 11 diz: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e o rei de Edom desceram a ter com ele. Veja, eles estavam tão desesperados que aí eles decidiram consultar o Senhor. Você já fez isso? Confessa. Porque eu já fiz também. Quantas vezes a gente quis tomar as nossas decisões sem antes consultar o Senhor? E aí quando a gente está no olho do furacão, a gente fala assim: Senhor, nos dá uma direção, nos tira daqui. O que eu devo fazer? Foi isso que aconteceu com eles. Eles foram para a guerra, estavam morrendo de sede. E Josafá falou assim: olha, vamos, não tem profeta aqui não? Não tem homem de Deus aqui não? Não tem ninguém que possa falar por Deus aqui? E ele falou: ó, tem Eliseu. Eliseu é o homem de Deus. Então vamos lá, correr atrás dele. E eu gosto de Eliseu, porque Eliseu, no versículo 13, chegou e disse ao rei de Israel: o que eu tenho contigo? Eliseu foi assim: ó, esse é o seu problema. Esse não é o meu problema. Eles, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi a sua decisão que te levou onde você está. Vai aos profetas do teu pai, vai aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel
não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, não te veria. Veja algo, Deus é misericordioso. Sabe por quê? Por sua causa. Mas isso não te dá o direito de você errar. Mas Eliseu disse: olha, eu só vou liberar uma palavra da parte de Deus por causa do rei de Israel, porque Deus tem uma aliança com Israel. Deus tem uma aliança com você. E mesmo que você quebre a aliança com ele, ele nunca quebra a aliança que ele tem com você. Então, ao invés de você ir para a guerra e ficar lá com 6 deserto, quase morrendo, aprenda a consultar ao Senhor antes de você fazer qualquer aliança, antes de você implementar qualquer negócio, antes de você executar qualquer plano de ação. E Eliseu então pediu para trazer um arpista, e enquanto o arpista tocava, Eliseu começou a profetizar. E eu quero dizer o que Eliseu profetizou. Versículo 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Em outras palavras, Eliseu falou: vocês querem a palavra profética? A palavra profética é uma estratégia da parte de Deus. Guarda isso no seu coração. Toda palavra profética é uma instrução, é uma estratégia da parte de Deus, que tem a sua parte para que haja intervenção divina. Então isso é uma palavra profética, porque hoje as pessoas banalizam muito a palavra profética, né? Eis que eu te digo isso. E aí fala só a parte de Deus e não fala qual é a sua parte. Não, toda palavra profética vai exigir a sua responsabilidade para que ela venha se concretizar. Então, Eliseu disse: sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a cavar. Vocês vão fazer covas. Mas vão fazer poucas covas? 3 covas, 5 covas? Não. Vocês vão fazer muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, contudo esse vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Deixa eu te dizer algo. A palavra profética da parte de Deus é simples, mas ela precisa ser obedecida. O sistema do reino dos céus opera com aquelas pessoas que quebram a mentalidade de escassez, deixam de ser mendigos e começam a cavar, começam a trabalhar, começam a produzir, começam a empreender, fazendo covas e muitas covas. Muitas covas. O comando de Deus para nós nesse tempo é escavar. Vocês têm que fazer covas e mais covas. E deixa eu dizer, a água não vai vir da terra, de debaixo da terra. Você tem que trabalhar, mas a água vai vir sem você perceber, porque você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas as águas vão chegar, trazendo a solução da parte de Deus. O milagre sobrenatural irá chegar, a intervenção sobrenatural irá chegar. Nossa, então não é porque eu vou cavar? Não, você está fazendo a sua parte. Deus quer ver o seu coração obediente, só isso, só isso. Ele quer ver o seu coração obediente. Eliseu não falou: quando você cavar muito, aí você vai encontrar poços de água ou fontes de água. Não. Sabe por quê? Eu te garanto, versículo 20. Eu sinto a presença de Deus. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Não foi porque eles cavaram que encontraram poços artesanais ou fontes. Quando eles despertaram, depois de criar uma estrutura para suportar a transferência de riquezas, a palavra de Deus diz que quando eles começaram a olhar durante o tempo de oferta, as águas começaram a caminhar em direção a... Você tem noção disso? Uma pergunta: você já viu uma água caminhar na sua vida? As águas criaram pernas. Aqui a Bíblia diz:
vinham as águas pelo caminho de Edom e encheram toda a estrutura que eles haviam feito, todo o modelo de negócio que eles haviam construído. Eles começaram a cavar e escavar, e criaram uma grande estrutura. No dia seguinte, Deus disse: preparou com a ideia criativa, com a estratégia que eu dei, agora deixa a minha parte. As águas começaram a vir, não vieram por chuva, não vieram por vento, não vieram por debaixo da terra, vieram caminhando pelo deserto. As águas vieram por um comando. As águas obedeceram o comando de Deus, e elas começaram a ir em direção ao povo no deserto. Deixa eu te dizer, a transferência de riquezas é depositada das mãos dos ímpios para os justos, quando você tiver uma estrutura. Mas essa ação aqui, ela será de forma sobrenatural. Você precisa ter ideias, estratégias, forças, ousadia, poder. Mas a transferência de riquezas, ela vem de forma sobrenatural sobre a sua vida. E eu quero profetizar algo, porque essa foi a palavra que Deus me deu. As águas vão vir no meio do seu deserto. As águas vão começar a caminhar em sua direção. As águas vão começar a caminhar em sua direção. As águas virão de forma sobrenatural. E não será por vento, não será por chuva, não será por contato A, nem será por investidor B, não será pelo projeto C, não será pela força do seu braço.